Olá, bom dia a todos e a todas, queridos e amados alunos, sejam todos bem-vindos. Aqui quem vos fala é o professor Francisco, professor de Geografia. Estamos iniciando mais uma videoaula. Nosso objeto do conhecimento em estudo é a formação e a organização do território brasileiro. E hoje vamos falar sobre um pouco da distribuição, por exemplo, da população brasileira. A população brasileira está de forma, irregularmente mal distribuída, né? Pois, como já vimos na aula anterior, grande parte da população habita a região litorânea, onde se encontra as maiorias das cidades do país. Isso nada mais é do que uma herança histórica, né? Resultado da formação como o Brasil foi povoado. Os primeiros núcleos urbanos surgiram no litoral e até o século XVI o Brasil possuía apenas uma área estabelecida pelo Tratado de Tordesilhas, como já vimos em aulas anteriores, que foi assinada em 1494 por Portugal e Espanha. Esse tratado, ele dividia as terras da América do Sul entre Portugal e Espanha. E aí vamos ver os principais acontecimentos históricos, né, que contribuíram para o povoamento do Brasil. Nesta aula vamos ver apenas o que aconteceu no século XVI. Já no século XVI, a ocupação limitava-se, né, ao litoral, com a principal atividade econômica dessa época. Qual foi a principal atividade econômica dessa época? Foi o cultivo da cana para a produção de açúcar. Produto este, é muito apreciado na Europa. E a produção era destinada à exportação. E as propriedades rurais, como até hoje acontece, só que de forma mais intensa, eram grandes extensões de terra. Era destinada o cultivo da cana-de-açúcar. E essas extensões de terras eram cultivadas, com a força de trabalho escravo, infelizmente, né? Os escravos eram aquelas pessoas que trabalhavam praticamente ou quase até sem pela comida, né? Então o crescimento da exportação levou aos primeiros centros urbanos. E esses centros urbanos foram aonde? No litoral, que era o chamado de cidades portuárias. Eu poderia até dar um exemplo, essa questão de quando se fala de população. São Paulo, por exemplo, que fica na região sudeste. Só para dar um ganchinho aqui daquilo que a gente está falando, talvez nós vamos ver isso mais na frente, a população da região sudeste, é de 80,33 milhões de habitantes. E sua densidade demográfica é de 76,2 habitantes por quilômetro quadrado. A gente vê que é uma região muito povoada. E aí a gente vem, por exemplo, para a região norte, só para dar um exemplo para vocês. A região norte, ela tem 18,4 milhões de habitantes, né? Então você vê a diferença, ela é muito grande entre a região sudeste e a região norte, tá bom? Mas isso é uma coisa que nós vamos ver lá para frente. Foi só para dar uma ideia de você daquilo que nós estamos falando, tá bom? No mais que tínhamos para hoje era só. Espero que vocês possam entender e compreender um pouco sobre o que aconteceu aí, ou que veio antes do século XVI e o que se passou no século XVI, tá bom? No mais, uma ótima aula a todos. Aproveite o máximo. Estaremos aqui nos bastidores para tirar as dúvidas de vocês. Fique com Deus, uma ótima aula a todos e um abraço e fique com Deus. Bom dia.